Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre processo civil e falando sobre processo civil eu vou falar um pouquinho de algumas das fases do processo civil, especificamente a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença. Espero que... Gente, então falando um pouquinho sobre as fases do processo civil para a gente entender onde que fica a fase de liquidação de sentença. Então, a gente tem a fase de conhecimento, que é a fase que inicia, o processo civil, e a gente tem a fase que é a fase de cumprimento de sentença, e entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença, a gente tem a sentença com a possível liquidação da sentença. Por que possível? Porque a sentença ela só precisa ser liquidada quando ela é uma sentença ilíquida, ou seja, quando ela não tem uma quantificação certa. Então, a gente chama de quantum debeatur. Quando ela não tem esse quantum debeatur, a gente tem que liquidar essa sentença, quantificar o valor dessa sentença. Isso que significa, então, a liquidação de sentença, você quantificar, colocar o valor específico daquele processo, daquela sentença. A gente tem, nesse tipo de processo em que precisa ser feita a liquidação de sentença, primeiramente a gente tem uma sentença ilíquida. A sentença ilíquida é aquela que não tem uma quantificação, não tem um valor definido ainda no momento em que é dada a sentença do processo. A liquidação de sentença, então, ela só vai acontecer para títulos judiciais. Para títulos extrajudiciais não é precisa a fase de liquidação de sentença, posto que títulos extrajudiciais já têm um valor pré-definido. Quando a gente fala de títulos extrajudiciais, a gente fala, por exemplo, de cheque, duplicata, títulos de crédito, ou seja, que já possuem um valor pré-definido, diferente dos títulos judiciais. A liquidação de sentença ela vai ter algumas especificações, algumas espécies. Então, a primeira especificação que a gente tem é que a liquidação vai ser ou por arbitramento ou procedimento comum. Aquela que é por arbitramento é aquela em que é denominado um perito no processo para determinar, para quantificar o valor da sentença. O perito ele vai fazer uma quantificação, então, como por exemplo, no caso de um aluguel de um imóvel, ele vai fazer uma quantificação de quanto que ele acha que valeria aquele aluguel daquele imóvel. Essa quantificação, esse laudo pericial vai para o juiz e o juiz ele vai aceitar ou não. Não aceitando, ele pode denominar outro perito para fazer esse processo de liquidação, mais uma vez, que a gente conhece por arbitramento. Então, independente do resultado que o perito vai trazer para o juiz, ele que no fim vai decidir se aquele resultado vai ser utilizado ou não. E aí a gente tem também a liquidação, que ela é por procedimento comum, nos casos em que acontecem fatos que possam modificar esse quantum debeatur, essa quantificação. Então, um fato novo, após aquele momento da sentença, ele acontece e ele tem que ser levado em juízo, porque ele pode modificar de uma forma significativa o valor daquela sentença. Então, só especificando aqui uma diferença, em latim a gente tem o an debeatur, que quer dizer que já foi quantificada, a sentença já é líquida, já tem um valor decidido na sentença, e o quantum debeatur, que a gente tem quando ainda não foi decidido o valor na sentença. Sobre liquidação de sentença, a gente ainda tem outras espécies. A gente tem a liquidação que ela é chamada de parcial. Então, a liquidação de sentença parcial acontece quando uma parte daquela sentença é líquida e uma parte é ilíquida. Então, manda-se executar aquela parte que já está liquidada e a outra parte que é ilíquida vai entrar numa fase de liquidamento de sentença. Isso ao mesmo tempo, então não tem importância. Tem uma parte líquida e líquida ao mesmo tempo. Tem ainda também a chamada liquidação provisória. A liquidação provisória ela tem uma especificação que ela não pode acontecer contra o poder público, quando o processo for contra o poder público. E a liquidação provisória acontece quando essa fase de liquidação, esse quantum debeatur, vai acontecer antes do trânsito em julgado. Então, antes do término da sentença, antes do trânsito em julgado, é feita essa liquidação provisória. É importante a gente ressalvar que a simples quantificação aritmética não é determinação de liquidação.
A gente tem ainda a fase de liquidação, na fase de liquidação de sentença, a chamada liquidação de sentença genérica. Genérica por quê? Porque nesse tipo de liquidação a gente não sabe ainda quem são as vítimas, né, do processo, as vítimas da responsabilidade do réu, dos danos do réu naquele processo. Então vai se quantificar de uma forma genérica. De liquidação, a gente vai ter os interesses individuais homogêneos atuando. Então, as pessoas que são vítimas desse processo, elas vão ter uma homogeneidade entre si, e a gente vai ter na liquidação a qualificação da vítima e o dano do réu, ou seja, além da quantificação, a qualificação da vítima ou das vítimas, melhor dizendo. Então, depois da fase de liquidação de sentença, a gente tem a fase de cumprimento de sentença num processo sincrético processual. E a fase de cumprimento de sentença vem justamente para trazer o cumprimento daquela sentença executada pelo juiz. Então, nesse caso, vai ter a intimação para se pagar ou para fazer, dependendo de que tipo de sentença a gente esteja se referindo, nessa fase de cumprimento, com obrigação já líquida, certa, quantificada. Depois dessa fase de cumprimento de sentença para títulos executivos judiciais vai acontecer em casos específicos que são para esses títulos executivos judiciais. Então, a gente tem como, por exemplo, no caso de decisão proferida no processo civil, decisão homologatória de composição judicial, decisão homologatória de composição extrajudicial, que é considerado também um título executivo judicial, a partilha de bens entre herdeiros e sucessores de uma determinada pessoa. A gente vai determinar o quinhão de cada herdeiro, nesse caso de título executivo judicial. Auxiliar de justiça, dos auxiliares de justiça, então, daquele perito, das pessoas que participam de alguma forma auxiliando nessa integração judicial. A sentença penal condenatória transitada em julgado também é considerado um título judicial, e a gente fala de cumprimento de sentença para esse tipo de título. A sentença arbitral, que é feita por um árbitro e não por um juiz, então é diferente de juiz, o árbitro. E a sentença homologada pelo STJ, uma sentença especificamente estrangeira. Então, uma sentença estrangeira, mas que tenha sido homologada pelo Supremo Tribunal de Justiça, com exceção de divórcio consensual estrangeiro. A decisão dessa sentença estrangeira também é considerado um título judicial no qual a gente está vendo o cumprimento de sentença. Para o cumprimento de sentença, então, vai acontecer ao juízo de quem foi decidida a causa na primeira instância, ou ao juízo civil competente para aquele tipo de sentença. Então, desse tipo de cumprimento de sentença, a gente pode ter o que a gente chama de protesto. O protesto de títulos, ele é muito conhecido, ele acontece no cartório e ele é muito mais rápido do que o próprio cumprimento de sentença. Porque no processo civil não basta somente ter a sentença determinando o pagamento das custas para a parte que perdeu o processo. Tem a fase de cumprimento de sentença em que o credor vai receber o que lhe é devido e que nem sempre é rápido, porque tem várias possibilidades que a gente está vendo aqui. Então, o processo de título, ele justamente acontece de uma forma muito mais rápida, que é quando é processado no cartório, títulos que são devidos do credor pelo devedor, e o próprio credor vai ao cartório e faz o protesto de títulos no cartório, independente do seu processo de cumprimento de sentença. A gente tem o chamado cumprimento provisório de sentença. O cumprimento provisório de sentença não quer dizer que a sentença é provisória, e sim que o título é provisório. Então, para cumprimento de títulos provisórios, a gente tem o cumprimento provisório de sentença, e ele necessita de uma caução. A caução é uma garantia que é dada ao credor. Tem a possibilidade de ter essa caução com algumas exceções. Então, a caução é uma garantia para o credor. As exceções são quando são causas alimentícias, então tem relações aos alimentos, a prestações de alimentos, e honorários advocatícios, que a gente sabe, né,
que honorários eles têm uma natureza alimentícia. Cumprimento de sentença que traz um reconhecimento de uma obrigação de pagar a quantia certa. Então, cumprimento definitivo agora de sentença com a obrigação de pagar a quantia certa. É feita então nesse tipo de cumprimento a intimação do devedor para que no prazo de 15 dias cumpra o pagamento dessa sentença. No prazo de 15 dias começam a incidir multas e mais 10% de honorários advocatícios para esse cumprimento de sentença para o devedor desse processo. Se houver o pagamento parcial, a parte que foi paga não vão incidir multa e juros nem sobre os honorários advocatícios do defensor. Porém, da parte que ainda não foi paga, vão incidir as multas mais os 10% dos honorários advocatícios no decorrer do prazo em que não for paga a sentença. Ou seja, quando houver o pagamento parcial, somente a parte que não foi paga pelo devedor, sobre a qual vai incidir a multa e os juros dos honorários advocatícios. Depois de 15 dias, o réu, no caso, o devedor, ele pode entrar com impugnação dessa sentença. A impugnação ela pode ser por alguns motivos que são taxativos, estão na legislação, e a gente tem como, por exemplo, a falta ou a nulidade de citação do réu, ele declarando essa falta ou nulidade de citação, a legitimidade da parte, ele declarando que é ilegítima a parte, a incompetência, a inexigibilidade do título, ele pode declarar também, a penhora feita de uma forma errônea, ou seja, uma forma que ele entende ser incorreta ou uma avaliação que foi feita de uma forma incorreta, que a gente chama de excesso de execução ou acumulação indireta de execuções, que é uma coisa que não pode acontecer pelo credor, a menos que esteja se tratando do mesmo devedor. Há essa possibilidade de o credor poder acumular essas execuções pelo mesmo devedor. Na fase de impugnação, o devedor ele pode impugnar que tenha acontecido qualquer causa modificativa ou extintiva daquele processo. Ressalvar que o prazo de 3 dias vai contar a partir da juntada nos autos do mandado do processo de cumprimento de sentença. Então, a partir da juntada nos autos desse mandado, 3 dias depois, o réu ele já vai ter o seu prazo limite. Após essa não justificativa ou esse não pagamento, o que acontece é que o réu vai ser preso. Nesse caso, é o único caso em que a gente tem no processo civil essa medida coercitiva de prisão. Então, ele vai ser preso no prazo de 1 a 3 meses. E como medida coercitiva, a gente entende que essa prisão ela não vai ser uma forma de você não ter que pagar a sentença, aquilo que está sendo obrigado na sentença. Vai continuar tendo que cumprir a sua dívida, apenas vai ter uma medida coercitiva de prisão, mas mantendo a dívida e vai ter que pagar mesmo assim a dívida. No caso de alimentos indenizatórios por ato ilícito praticado pelo réu. Então, como por exemplo, ele causa um acidente a uma certa pessoa que fica impossibilitada de trabalhar de uma forma grave, ele vai ter uma determinação de pagar alimentos para essa pessoa. Então, no cumprimento de sentença, essa determinação tem que ser suprida. Nesse caso, pode haver o que a gente chama de constituição de capital. Então, o réu vai juntar aquilo que ele tem de capital para poder fazer o pagamento desse cumprimento de sentença alimentícia. Pode haver a garantia do pagamento através de imóveis, de direitos reais sobre os imóveis, de títulos de dívida pública, aplicações financeiras, de fiança bancária e ainda do que a gente tem que é a inclusão na folha de pagamento, que é muito comum, a inclusão na própria folha de pagamento para esses casos de dívidas alimentícias. Tem uma especificação que é no caso de cumprimento de sentença de um processo contra a fazenda pública para pagamento de quantia certa. Então, quando a gente fala de fazenda pública, os prazos são em dobro. Então, a gente vai ter o prazo de 30 dias para a fazenda pública executar esse cumprimento, fazer o pagamento.
Lembrando que são sempre dias úteis nesses casos que a gente fala de processo civil e regras são sempre dias úteis. A pública ela vai ter um procedimento jurídico constitucionalmente diferenciado, justamente porque ela vai ter prazos diferenciados. Inclusive, na sua impugnação, ela pode declarar que não houve o trânsito. E ainda que a fazenda ela vai ter uma correção diferente daquela dos particulares, no caso de cumprimento de sentença contra particular. Então, os juros da fazenda vão ser sempre somente sobre dívidas tributárias, no juros de 1%. No caso de cumprimento de sentença, no caso de dívidas alimentícias e também contra a fazenda pública, a intimação vai ser pessoal em nome do devedor. E ainda sobre a fazenda contra a fazenda em caso de obrigação de pagar quantia certa, a gente tem os chamados precatórios, que eles vão ter sempre o vencimento no último dia do ano seguinte, que é sempre no mês de julho. Então a fazenda ela vai pagar sempre por meio de precatório. Cumprimento de sentença para entrega da coisa ou obrigação de fazer ou não fazer, a gente tem as mesmas hipóteses, as mesmas características tanto para particulares quanto para fazenda. O cumprimento de sentença vai ser iniciado pelo credor, essa fase de cumprimento de sentença. O prazo ele vai ser, em regra, o prazo que está no título, mas o juiz pode modificar esse prazo. E se o devedor não faz aquilo que está sendo obrigado nessa obrigação de fazer, o credor ele pode fazer por si próprio, não excedendo, porque se houver um excesso, pode ter que pagar indenização a esse devedor. Então, por exemplo, a obrigação de fazer, de construir um prédio. Então, um prédio de 5 andares. O credor ele faz por si próprio, se ele quiser, essa obrigação de fazer e depois o devedor ele vai ter que indenizar. Porém, se ele fizer um excesso, ele fizer um prédio de 10 andares, esse excesso que ele fez, ele vai acabar tendo que indenizar ao devedor. De entrega da coisa, a gente tem também, por exemplo, as benfeitorias, que vai ter o direito de retenção, ou seja, elas vão ser indenizáveis, essas benfeitorias que vão ser feitas. No caso de obrigação de fazer, a gente pode ter a força policial para determinar essa obrigação seja coercitivas. É possível o cumprimento de sentença provisório no caso de obrigação de fazer ou não fazer, de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, e a gente tem as mesmas características tanto para a fazenda quanto para os particulares nestes casos. Vou ressalvar aqui só uma coisinha sobre o cumprimento de sentença de quantia certa contra particular. Então, nesse caso, a gente vai ter a primeira intimação feita em nome do advogado desse devedor e do devedor, e se for feito esse cumprimento no prazo de 1 ano após o cumprimento da sentença, a gente vai ter a intimação pessoal do devedor. Então, tem essa diferençazinha aí que acontece no caso do cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa. Falando um pouquinho, então, a gente vai ter a fase de liquidação de sentença, que ela vai acontecer entre a fase de conhecimento, que é o início do processo, e a fase de cumprimento de sentença. Então, ela com a sentença, se a sentença for ilíquida, vai começar a fase de liquidação de sentença, que nada mais é do que quantificar o valor devido da sentença. Então, a gente tem os tipos de liquidação de sentença, que pode ser por arbitramento, quando a gente tem um perito, pode ser por procedimento comum, quando a gente tem um fato novo que possa modificar essa quantificação provisória, que ela é antes do trânsito em julgado daquele processo. Tem a liquidação parcial, que é quando parte daquela sentença ela já é líquida e parte é ilíquida. Sentença genérica, quando não se sabe quem são as vítimas de uma forma qualificada, e nessa fase de liquidação vai qualificar e quantificar a determinação a ser paga pela aquela pessoa que causou o dano. E aí a gente entra na fase de cumprimento de sentença. Então, após a sentença, após a liquidação de sentença, deu a sentença do juiz, que vai fazer uma determinação para o réu. O réu ele vai ter essa fase de cumprimento de sentença para ele resolver a sua dívida, então para ele pagar o que é devido ao credor naquele processo. A fase de cumprimento de sentença, então, ela vai ser
para isso. O cumprimento de sentença ele pode ser o pagamento de quantia certa para o credor. Então, nesse caso, a gente vai ter o prazo de 15 dias úteis e após esse prazo vai incidir a multa mais os honorários advocatícios de 1%, lembrando que a intimação ela vai ser feita em nome do advogado e depois, se for depois de 1 ano, em nome do próprio réu, então numa intimação pessoal. A gente tem um cumprimento de pagamento de alimentos, então já tem um cumprimento de sentença um pouco diferenciado. No caso dos alimentos, são prazos de 3 dias, se não forem pagos nem justificados, vai ter uma medida coercitiva de prisão de 1 a 3 meses do réu, lembrando que essa medida coercitiva não extingue a dívida do réu, então a dívida tem que ser paga mesmo assim, e ele não vai ficar preso de uma vez mais do que 3 meses nesse caso, lembrando também que ele vai ficar numa cela separada, não vai ficar junto com os outros presos, que são por outros tipos de crimes, no caso. A fase de cumprimento de sentença pode ser legada à impugnação do réu, então o réu vai impugnar aquela sentença com alguma das alegações que a gente tem num rol taxativo no nosso Código de Processo Civil. Nós teremos também o cumprimento de sentença para alimentos, no qual o réu ele causou algum dano à vítima, fazendo com que essa vítima não possa trabalhar num certo período. Então, o pagamento de alimentos ele vai ter um prazo determinado pelo juiz, a gente viu também. A gente tem o cumprimento de sentença no caso de fazenda pública. Então, contra a fazenda pública, no caso de pagamento de quantia certa, a fazenda pública sempre vai pagar em precatórios, ela vai ter o prazo em dobro, então um prazo de 30 dias, e ela vai ter uma possibilidade de impugnação, que é o coringa, que ela fala que ainda não houve o trânsito em julgado daquela sentença, ela vai ter um processo diferenciado, um procedimento jurídico constitucionalmente diferenciado, com prazos e impugnações diferentes. E até a forma de pagamento, que é através dos precatórios. A gente também tem, então, o cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, que pode entrar com força policial, com medidas coercitivas de multa, por exemplo. O credor ele pode fazer por si só e depois pedir o indenizamento daquela coisa que ele fez ou deixou de fazer. Então, por exemplo, uma construção, lembrando que não pode ser exacerbado e não pode ter o exagero. Se houver o exagero, ele vai acabar tendo que fazer a indenização ao devedor que deveria cumprir essa obrigação. No caso de obrigação de fazer ou não fazer e de entrega de coisa, tanto os prazos quanto as formas de impugnação serão iguais para particulares ou contra a fazenda pública. No caso de entrega de coisa, a gente tem as benfeitorias que podem ter sido feitas na coisa, que elas podem ser restituídas desde que haja a indenização devida. Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa matéria, que é uma fase muito importante do processo civil, do processo sincrético, e a gente tem essa fase de liquidação de sentença, a sentença e logo o cumprimento de sentença. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, assim como eu acabo me ajudando, estudando um pouquinho dessa forma. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Enquanto a gente estuda, ele dorme. E rosna, gente. Willy! Willy! Tá com sono, Willy? Tá com sono, Willy? Tá com sono?